Olá, vamos agora aprender a trabalhar com variáveis e classificação de variáveis. Nosso curso de estatística tem como objetivo coletar, certo, observações, coletar dados, depois organizar esses dados, analisar, interpretar e demonstrar esses dados. Eu posso dizer no geral que a gente tem como objetivo sintetizar, certo, dados, para que desses dados possam ser obtidas informações que auxiliem na tomada de decisão das empresas. Tá? Nosso objeto de trabalho são os dados, tá? São as observações registradas, coletadas e registradas. Esses dados representam aquele elemento ou elementos que a gente quer descrever, quer analisar. Nós chamamos esses elementos, né, de casos. Um caso pode ser objeto, animal, pessoa, evento, tá? E cada caso desse que a gente quer descrever, que a gente quer analisar, possui uma série de características. E essas características nós chamamos de variáveis. Bom, olhando essa tabela aqui, percebemos que na primeira coluna, que a gente chama de coluna indicadora, nós temos os nossos casos, ou seja, nós queremos descrever informações, descrever observações feitas sobre João, Maria, Antônio. Tá? Nas demais colunas, né, nós temos as variáveis, ou seja, as características de cada elemento desse, de cada caso que a gente quer descrever. Então, o próprio nome da pessoa é uma variável também. Mas quais são as características que a gente quer descrever de cada caso? Do caso João, do caso Maria, do caso Antônio. Sexo, estado civil, a renda mensal, a zona onde ele trabalha, né, vamos supor, e a idade. Todo esse conjunto de observações que foram registrados, nós chamamos de dados. Então, variável, certo? Repetindo, é a característica de cada caso, certo? Ela é medida ou avaliada. E essa variável, ela pode ser numérica ou não numérica. Quando ela tem um valor numérico, a gente chama de variável quantitativa ou numérica. E quando ela não tem valor numérico, nós chamamos de variáveis qualitativas ou categóricas. Então, o que seria uma variável quantitativa ou numérica? É aquela variável que pode ser numericamente mensurável, ou seja, nós podemos usar essa variável quantitativa para fazer cálculos. Uma variável quantitativa, ela pode se subdividir em dois tipos. Variável quantitativa discreta, que é aquela variável que nós representamos por números inteiros, tá? Então ela faz parte de uma reta de números inteiros. E uma variável muito útil para a contagem, por exemplo, número de filhos, né? Um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos. Número de defeitos de um aparelho, um defeito, dois defeitos, três defeitos, certo? Idade, tá? Em anos completos também. Já a variável quantitativa contínua, ela é representada por números reais, números racionais, números fracionados, tá? Aqueles números que se apresentam com vírgula, decimais. E esse tipo de variável é muito útil para medição, temperatura, altura, peso, certo? Tempo. Então, você usa muito para medição. Lembrando mais uma vez que as variáveis quantitativas são variáveis que são numericamente mensuráveis. A variável qualitativa, ela se baseia numa qualidade. Ela não pode ser calculada, você não usa a variável qualitativa para cálculo. E nós conhecemos essa variável também como variável categórica. Cor dos olhos, verde, azul, preto, castanho. Nacionalidade, brasileira, russa, né, americana. Então, as variáveis qualitativas também se subdividem em variável qualitativa nominal e variável qualitativa ordinal. A variável qualitativa nominal, ela é representada por categorias independentes. Ou seja, quando eu falo qual é a sua nacionalidade, brasileira, americana, mexicana, espanhola, não há dependência entre essas variáveis, não há relação entre elas, certo? São categorias independentes. Quem é brasileiro é brasileiro, quem é alemão, quem é russo. A mesma coisa a cor dos olhos, né? Quem tem olho verde tem olho verde, quem tem olho azul tem azul, castanho escuro, preto. Então,
são variáveis independentes, tá? Estão com categorias independentes. Já a variável qualitativa ordinal, ela é representada por categorias dependentes, ou seja, há uma relação entre essas variáveis. Quando eu falo qual é o seu grau de instrução, se eu disser, eu sou nível superior, mas para ter o nível superior temos alguns graus, né, antes. Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, nível superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, existe uma ordem, tá? Uma relação entre essas variáveis. Então, com isso, vamos fazer um exercício para treinamento. Classificar as variáveis abaixo em qualitativas nominais, letra N, qualitativas ordinais, letra O, quantitativas contínuas, letra C, ou quantitativas discretas, letra D. Cor dos olhos das alunas do segundo ano. Bom, N, né? Uma variável qualitativa nominal, porque cada um tem o seu olho. É qualitativa porque é uma categoria, um atributo, uma qualidade, não é número, não é mensurável, tá? E é nominal porque são independentes dessas variáveis. O índice de liquidez das indústrias capixaba. Aí já é uma variável quantitativa, é um índice, né? O índice de liquidez serve para calcular a capacidade de pagamento. Então, e ela é contínua, porque você pode ter 1,2 de índice de liquidez, 2,3 de índice de liquidez. Então, ela está dentro de um intervalo, dentro de uma reta de números racionais. Número de defeitos de um aparelho em aparelho de TV. Ela é quantitativa? Sim, porque é número de defeitos, é quantidade. E ela é o que? Discreta ou contínua? Ela vai ser discreta, porque você vai estar trabalhando com números dentro de uma reta de números inteiros. Um defeito, 2 defeitos, 3 defeitos. Você não tem 2 defeitos e meio, 3 defeitos, 4. Então, é um número discreto. Comprimento de pregos produzidos por empresa. Já o comprimento é uma coisa que você pode medir, né? Ela, em geral, é uma variável quantitativa contínua. O ponto obtido em cada jogada de um dado. Bom, se eu jogar um dado para cima, eu só posso ter ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6 como resposta. Então, ela é uma variável discreta, são números inteiros. O grau de escolaridade dos funcionários, já demos como exemplo anteriormente, ela tem uma ordem, né? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né? Superior, pós-graduação. Então, ela é ordinal, ela é qualitativa ordinal. O sexo é um atributo também, ela é qualitativa nominal, é independente, homem, homem, mulher, mulher, feminino, feminino, masculino, masculino. Idade, quando a gente geralmente é questionado qual é a sua idade, eu tenho 45 anos, então você dá em forma de número inteiro, então ela é uma variável quantitativa discreta. Número de alunos também, quantitativa discreta, não tem como dizer um aluno e meio, né? 2,7 alunos, não. Salário, quantitativa, contínua, porque é numérica. Temperatura, quantitativa contínua. Religião, aí é qualitativa nominal. Raça, qualitativa nominal também. A estatura, altura, é uma medição quantitativa contínua. E o nível socioeconômico, classe A, classe B, classe C, classe D, aí é uma variável qualitativa ordinal. E por último, a quantidade de peixes, de parasitas em um peixe. Ela é quantitativa discreta. Tá? E o outro exercício que fizemos no Canvas também apresenta uma tabela em que você tem que classificar, né, essas variáveis. Bom, a primeira coluna é a indicadora, né, as pessoas são os casos que a gente está avaliando. Então, a variável tipo sanguíneo é qualitativa nominal. A opinião sobre a bebida vai ser qualitativa ordinal. Você vai de insatisfatório para satisfatório, razoável. Então, existe uma ordem. Já o tipo sanguíneo, não. O tipo sanguíneo é independente, tipo A, tipo B, tipo C. A temperatura ideal do ar-condicionado, ela está aparecendo aí, embora seja boa para a medição, como quantitativa discreta. São números inteiros que estão aparecendo na tabela. E o recorde em corridas de 100 metros é quantitativa contínua. Ok, vamos ao próximo assunto.